Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Que Deus te acompanhe cada dia e te abençoe grandemente. Bom dia, professor Léo. Bom dia, Benjamin. Você dormiu bem? Dormi. Que coisa boa. Bom dia, igreja. Bom dia para você que está em casa, louvado seja Deus, porque Deus nos deu mais um dia para vencer as nossas lutas, nossas batalhas. Espero que você tenha acordado com muita alegria de poder estar diante da presença de Deus, de poder ter estudado o ano bíblico. Que alegria, que coisa boa é poder amanhecer e estudar o ano bíblico. Louvado seja Deus porque você fez isto. Você fez isso, agora passe para outra pessoa, para que outra pessoa possa acompanhar junto conosco o ano bíblico pela graça e poder do Senhor Deus. Deus te fortaleça, te abençoe com muito poder do céu. Nesse momento eu convido você e o pessoal aqui da Escola de Profeta para que nós possamos ajoelhar e falar com a majestade do céu. Vamos orar juntos? Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado por hoje, cuide nos abençoe, também abençoe cada um que está aqui, também abençoe as pessoas que estão nos assistindo, que eles possam ser abençoados grandemente e que o Senhor habite no coração de cada um que está aqui, Senhor Deus. Também abençoe e não queremos louvar a Ti, em nome de Jesus, amém. Benjamin, qual é o hino que nós vamos louvar o nosso Deus? 75, Fé à Vitória. Soldados de Jesus, Senhor, cristãos, ó despertai, da noite já as trevas vêm, depressa batalhai, e contra os inimigos vis, saí a combater, a nossa fé vitória é, ao mundo irá vencer. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Amém, louvado seja Deus, que hino bonito, né? Fé e a vitória. Nesse momento chegou esse momento muito importante, que é o que, Benjamin? Vamos falar o nosso texto. Que está onde? Em 2 Coríntios 13, 5. Muito Então bem. vamos falar no 3? 1, 2, 3. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13, 5. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13, 5. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13, 5. Muito bem, louvado seja Deus. E convidamos você para que você possa estar conosco para fazer o ano bíblico, não é, Benjamin? Uhum. Bom dia novamente. Nessa madrugada, nossas atenções foram direcionadas justamente para o capítulo 48 até o capítulo 50 do livro de Jeremias. Também estudamos o livro de João, no capítulo 6, no verso 16 até o versinho 21.
e estudamos o capítulo 40 do livro Desejado de Todas as Nações, que teve como título Uma Noite no Lago. Mas antes de estarmos abordando os assuntos relatados tanto em João quanto no Espírito de Profecia, nós vamos estudar os relatos descritos lá em Jeremias, a partir do capítulo 48, como já se foi dito. Algo muito interessante nesses capítulos é que veio falando sobre os juízos que iriam acontecerem em algumas nações que estavam em total apostasia e rebelião contra Deus. Mas algo que se torna evidente é que o juízo só vem quando os gritos de misericórdia de Deus são recusados. Então aí que o juízo vem. Infelizmente, essas nações recusaram os gritos de misericórdia de Deus. E a consequência dos seus atos deliberados agora iria vir sobre eles. Certa vez um sábio, ele falou algo muito interessante. Ele falou que os inteligentes são aqueles que aprendem com seus próprios erros, mas os sábios aprendem com os erros dos outros. Nesse momento, teremos a oportunidade de ver em que essas nações caíram, se corromperam. E vamos ter a oportunidade de não cair nesses erros que eles cometeram, sendo assim, nos tornando assim pessoas sábias e pessoas prudentes. A partir do capítulo 48, veio logo falando sobre a profecia contra Moabe, os moabitas, que eram descendentes de Ló com uma de suas filhas. E o capítulo 7 nos mostra qual foi o erro dessa nação. E diz o quê? Que eles confiaram nas suas próprias obras e em seus próprios tesouros. Júnior, é algo muito perigoso confiar na nossa própria força, no nosso próprio jeito. E Moabe estava nessa situação. Por que é perigoso? Porque o homem, em sua própria força, é fraco e não consegue resolver nada. Então devemos tomar cuidado a respeito disso. Outros erros de Moabe foi o quê? Versinho 26, fala que se engrandeceu ante o próprio Deus. Acaso tem como a criatura ser maior que o Criador? Depois desses pecados que eles estavam cometendo, ainda veio a soberba, a arrogância, o orgulho e a altivez de coração. Isso tudo culminou o quê? Trouxe o quê para Moabe? Trouxe grandeza? Não, trouxe destruição. Então que nós possamos realmente aprender com esses erros e não colocá-los em prática. Ser pessoas sábias e pessoas prudentes. No capítulo 49, veio falando agora sobre as profecias contra os amonitas, que também eram descendentes de Ló, junto com uma de suas filhas. E qual foi o erro dos amonitas? Está relatado no versinho 4. Fala que foram rebeldes contra o Senhor e confiaram em seus tesouros. Perceberam? Tanto os moabitas como os amonitas caíram basicamente no mesmo erro, de confiar no seu próprio poder, de confiar no seu próprio braço. Mas, mesmo sabendo dessas artimanhas de Satanás, porque tudo isso é engano de Satanás, por que ainda hoje em dia existem tantas pessoas que caem nos mesmos erros? Satanás, desde o passado, desde antigamente, continua com os mesmos enganos de sempre. Enganou Eva por meio da alimentação, continua enganando muitos nos dias de hoje por meio da alimentação também. E dentre outros recursos que ele se utiliza. Mas por que as pessoas não acordam? As pessoas têm contato na Bíblia, como que Satanás trabalha, as metodologias dele, e mesmo assim insistem em permanecer no erro e permanecer caindo, caindo e caindo. Vocês sabem por que Satanás continua com os mesmos enganos de sempre? É porque desde a antiguidade ele utiliza do melhor que ele tem. Por isso que ele continua com a mesma metodologia, porque ele usa o melhor para te derrubar. Então, tome cuidado, se apeguem-se a Deus.
e deixe Deus transformar a vida de cada um de vocês. Depois veio falando sobre as profecias contra os edomitas. Sabemos que os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. E qual foi o erro dos edomitas? O povo de Edom é conhecido mundialmente como povos sábios, muito inteligentes. Mas o que se tornou evidente é que a sabedoria mundana é uma verdadeira burrice em comparação à sabedoria divina. Depois veio falando sobre a profecia contra Damasco. Sabemos que lá em Amós 1:3, Damasco foi condenado justamente pela crueldade que essa nação tinha. Depois veio a profecias contra a Arábia. Sabemos que a tribo árabe são descendentes de Ismael, filho de Abraão, irmão ali de Isaac. Depois veio falando também sobre a profecia contra os elamitas e culmina, terminando aqui no capítulo 50, falando a respeito das profecias de juízos contra a própria Babilônia. O império, outrora levantado por Deus para ser uma vara de punição ante as outras nações, deixou a soberba endurecer seu coração e dominar a vida dessas pessoas, né? Fala no verso 14 que o motivo da destruição seria justamente o seguinte: porque ela pecou contra o Senhor. E que tipo de pecado veio? Além de soberba, veio aqui no versinho 29, a arrogância. E tanto a arrogância como o egoísmo e o orgulho são características do caráter do próprio Satanás. E isso tudo está em contrafação com o que Jesus nos pede, com o que Jesus nos ensina. O que Jesus nos ensina? Mansidão e humildade. Jesus diz: mansidão e humildade são condições do sucesso e da vitória. Enquanto Satanás diz: seja orgulhoso, seja arrogante. Tudo em contrafação, tudo querendo levar cada um de nós à ruína. Mas que nós possamos dar ouvidos a Jesus e não ao inimigo. E para terminarmos esses relatos aqui de Jeremias, vem nos contando aqui no versinho 38, outro fato muito interessante, o que levou à queda de Babilônia, que foi justamente a adoração à imagem de escultura. E sabe o que relata? Fala que os moradores de Babilônia estavam enlouquecidos, porque estavam fazendo essas práticas horríveis aos olhos de Deus. Então, em resumo, adorar coisas erradas fazem o que com a pessoa? Deixam as pessoas enlouquecidas. Então, que nós possamos tomar cuidado e que os erros dessas nações possam ser os acertos de cada um de nós. Que Deus possa estar iluminando nossas vidas. E agora nós vamos partir para os relatos tanto de João quanto do Espírito de Profecia, aqui do Desejado de Todas as Nações, capítulo 40. E ontem nós vimos algo muito interessante, Júnior, que foi justamente sobre o primeiro milagre ali da primeira multiplicação dos pães e peixes, né? Um grandioso milagre, onde nos remete a pensar justamente ali no período de Moisés, quando Deus, por 40 anos, alimentou com o maná os hebreus. E o mesmo Deus que passou tanto tempo alimentando os hebreus, foi o mesmo Deus que operou esse milagre para alimentar os judeus aqui no Novo Testamento. Mas o que estava acontecendo nesse momento no coração do povo? O povo sabia verdadeiramente o caráter do Messias? Será que o povo sabia verdadeiramente o que Jesus iria fazer? O que estava se passando, Júnior? Sim. Não só para a multidão em si, mas também para os discípulos de Jesus, eles tinham uma compreensão errada sobre a missão de Jesus. Eles criam que ele era um Messias, de fato, mas que ele era o rei e que ele deveria vir como o rei e assumir o trono de Davi. Mas
É interessante também ver a questão por trás disso tudo. Eles ali, naquele exato momento, ao ver o milagre, a maravilha feita por Jesus, queriam agora elevá-lo a ser rei. Só que a leitura que nós fazemos, nós percebemos que o que eles queriam ali, na verdade, era tornar Deus como o seu mordomo, na verdade. Motivos egoístas. Sim, queria que Deus agora virasse rei ali e derramasse sobre eles uma porção grandiosa de bênçãos sem medida. E eles até falam, né? No segundo parágrafo diz o seguinte: é este aquele que há de tornar a Judéia um paraíso terrestre, uma terra que emana leite e mel, pode satisfazer todo o desejo, pode derribar o poder dos odiados romanos, pode libertar Judá e Jerusalém, pode curar os soldados feridos da batalha, abastecer exércitos inteiros de alimento, conquistar as nações e dar a Israel o domínio longamente ambicionado. É interessante que eles gostam de enfatizar mesmo essa questão. É aquele que pode satisfazer todos os nossos desejos, né? Eles deixam bem claro isso. E também, de certa forma, quem vai por essa linha, os discípulos, que ao ver ali algo que a gente, na leitura anterior, a gente já percebeu que os discípulos tinham essa tendência mesmo um pouco egoísta, no caso de querer que Jesus fosse rei, para que eles tivessem uma boa posição também diante do povo de Israel, que criam eles ser alguns ministros, uns maiores que os outros, e logo mais na frente na leitura desejada a gente vai ver justamente essa questão dessa discussão deles, né? De quem vai ser o maior, de quem vai ter uma posição maior diante do povo. E o interessante, Júnior, é a atitude de Jesus perante tais situações. Jesus nunca buscou atrair as atenções para si. Ele sempre buscou atrair as atenções para o Pai, sim, para o Deus. Mas eles agora, tomando essas ansiosas providências para coroá-lo rei, estavam a fazer o quê? Algo que o próprio Jesus não fazia em torno de si mesmo, né? Ele tinha um espírito humilde e ele buscava a atenção devida justamente para o Pai. E Jesus, vendo essa situação, previu que se aquele relato que acontecesse, se o povo mesmo coroasse rei, coisas terríveis iriam acontecer, porque violência e insurreição seriam as consequências. Sim. E iria prejudicar em excesso a obra do reino espiritual. Ele veio para o quê? Trazer luz, pregar essas verdades. Mas com violência e insurreição, será que iria ter espaço para a pregação do Evangelho? Então Jesus toma de bate-pronto medidas para impedir que ele fosse proclamado rei por aquelas pessoas. Então, aos discípulos, ele pediu para que imediatamente eles fossem para onde? Para Cafarnaum. Mas, Júnior, esses discípulos foram bem obedientes, não foi? Eles obedeceram assim, rápido, sem questionar. Foi isso que aconteceu? Não, primeiro que o relato diz que eles demoraram um pouco, né? Tiveram uma obediência atrasada. E logo depois fala também que um momento antes, Jesus, havia, com grande autoridade, havia ordenado ao povo que se retirasse, que fosse cada um para suas casas, para que realmente dissipasse aquele espírito ali de altivez, que eles realmente queriam de elevar Jesus a rei. Exatamente. Fala que eles protestaram contra essa medida de Jesus. É-nos dito aqui, no Espírito de Profecia, que nunca antes uma ordem de Cristo parecera tão impossível de ser cumprida. Porque eles queriam de todo jeito proclamar Jesus como rei. E o interessante também é que quando Jesus mandou imediatamente eles irem para Cafarnaum, né? Pegarem um barco e tomarem rumo, depois Jesus foi também mandar com que aquela multidão fosse embora também.
E o interessante é que havia entre aquela multidão homens de espírito vigoroso e com firme determinação. Mas Jesus fala o seguinte, mas o espírito de profecia fala o seguinte: o régio porte de Jesus, porém, e suas breves e serenas palavras de ordem aquietaram o tumulto. Que grandiosa autoridade. Sim. Tinham homens ali determinados, vamos proclamar ele rei. Mas o régio porte de Jesus e sua autoridade fez com que eles submetessem-se ao próprio Jesus. É algo muito interessante a respeito disso. Mas depois que ele dissipou essa multidão, ele foi fazer o quê, Júnior? Ele foi para uma montanha fazer o quê? Ele se retirou para orar justamente por aquele povo e pelos discípulos também. Deus quer que cada um de nós faça algo que Elias fazia bastante. Elias cumpria bem essa tarefa de tornar claros os objetivos de Deus. Elias deixava claro qual era a obra que ele tinha a fazer, e aqui a gente vê também o exemplo por Jesus, que ele queria deixar claro a obra, a missão dele, queria deixar claro o caráter de sua missão aqui na Terra. E exatamente. Acho que tem um comentário ali. Vocês tocaram numa parte que eu fiquei refletindo, David e Júnior. Eu fiquei pensando justamente o que a gente faz, como a gente reage quando Deus nos decepciona, quando as nossas certezas são frustradas. Porque aquele grupo, eles estavam certos. Pensa, aqui diz que Jesus ele tinha um porte régio. O que é um porte régio? Uma presença ali, como se fosse um rei mesmo, né? Diz que as palavras de Jesus tinham autoridades, apesar de serem serenas. Então ele falava e as pessoas o obedeciam. E vejam, ele tinha tudo para ser rei. E eles tinham certeza disso. Vamos proclamar. E homens que conseguiam mesmo levar. E aí diz que eles decidem que eles iam levar pela força, né? Obrigar os sacerdotes a aceitarem Jesus e tal. Mas aí Jesus olha para aquilo e ele vai e diz que ele intercede em angústia e luta de alma por aqueles discípulos. Porque Jesus sabia que a decepção ia ser grande no coração deles. Eles tinham certeza que Cristo era rei. Eles tinham certeza que Cristo era o Messias. Poxa, o que faltava? Estava tudo certo para colocar ele no trono de Davi. Mas aí Deus ele olha além do que a gente pode ver. Muitas vezes nós estamos certos de que Deus tem que fazer do jeito que a gente quer. É como se não tivesse outra maneira. Não, esse é o melhor jeito. Mas Deus, eu sempre gosto de pensar que Deus ele olha de cima. Então ele consegue ver tudo. E Cristo ele tinha essa visão ampla e ali ele intercede. E eu achei interessante a atitude dos discípulos, porque eles saem da presença de Jesus, só que diz que eles ainda esperam um pouquinho até se afastar. E eles veem que vai ficando de noite, e eu achei interessante que eles saem impacientes, diz que eles exprobravam-se a si mesmo, né? Poxa, por que a gente obedece tão rápido, Jesus, em outras palavras? A gente deveria ter insistido mais e tal. Mas eu fiquei pensando nisso, que a gente possa pensar. Deus ele tem uma visão ampliada. Os discípulos estavam certos de que aquilo era o melhor a se fazer. Mas no olhar de Deus, eles estavam com pensamentos egoístas, porque Jesus trabalhava para mostrar que o reino não é aqui ainda. O reino é lá e depois será aqui, quando essa terra for restaurada, que a gente possa aceitar também quando o Senhor disser não, porque Ele olha uma visão mais ampliada da situação e que possamos confiar quando os nossos sonhos, planos forem frustrados por Deus. Isso que a Paula falou é muito interessante, até porque os discípulos saíram da presença de Deus, de Jesus, com o coração o quê? Insatisfeito.
veio a noite e eles subiram no barco e foram navegando ali, né? Com o coração o quê? Murmurando contra Deus. E coração insatisfeito, mais murmurações, culminará em quê? Em incredulidade. Passaram tanto tempo com Deus e agora eles estavam o quê? Com o coração incrédulo, porque não criam, não sabiam, não discerniram verdadeiramente o caráter da missão que Jesus assim viera fazer. Isso é o engano de Satanás. Satanás cega a mente das pessoas. E fala que eles começaram a fazer perguntas entre si e pensando, será que verdadeiramente os fariseus têm razão e Jesus é um impostor? Vê o tipo da mentalidade, dos pensamentos que estavam a passar na mentalidade dos discípulos de Jesus. E o Espírito de Profecia nos deixa claro que o segredo para vencer as tentações é justamente conservar vivo na memória os ensinamentos e os feitos do nosso Senhor, do nosso Deus, diariamente, pensando, refletindo. Então, de súbito, vem uma tempestade. Enquanto isso, Jesus estava o quê? Orando e a observar aquela cena. Não havia mais esperança porque a força humana por si só não é suficiente para vencer as tempestades. Precisa-se do auxílio divino. Mas será que Jesus estava com raiva deles? Será que Jesus havia esquecido dos seus discípulos? Claro que não. Fala que nem por um momento Jesus perdeu de vista a preciosa carga que estava dentro daquele barco. Que lindo. Irmãos, se vocês estiverem passando por trevas espirituais, eu sei, é difícil, mas nós temos certeza de um auxílio, que é Cristo. Então, lute, calma, abra seu coração para receber a Cristo, que Ele com certeza fará um milagre em sua vida. Até porque Deus nunca nos prometeu uma vida fácil. Ele só falou que o final valeria a pena para aqueles que permanecessem fiéis. Então, firmeza, vai dar certo. Logo após essas situações, Júnior, Jesus ele toma a decisão de fazer o quê? De ir caminhando sobre a água. Aqueles discípulos destituídos de esperança, vem um clarão, um raio, e eles veem algo andando sobre a água e pensam que é o quê? É um vulto, é um fantasma, é um inimigo. Mas Jesus tenta passar por eles. Então eles reconhecem que é Jesus. E eles pedem o quê? Auxílio. Então Jesus vem com a frase o quê? Tende bom ânimo, sou eu. Não temas. Quando Jesus falou, sou eu, essa expressão é a mesma utilizada quando Moisés perguntou lá na sarça ardente, em nome de quem eu vou me apresentar ante o faraó? Em nome de qual Deus? Então, o próprio Deus disse, vá, representando como o nome de eu sou. Então, qual o ensinamento Jesus estava querendo passar naquele momento? O seguinte fato, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para salvar os hebreus, era o mesmo Deus que tinha poder, que tinha autoridade sobre o mar da Galileia para acalmar aquela tempestade. Que bênção. E Pedro, qual foi a atitude de Pedro ante essa situação? Pedro tem uma atitude muito interessante. Ao ver Jesus, ele às vezes parece até lembra um pouco uma criança, né? Onde vê o seu pai de longe e pede, né? Eu posso ir até você, eu posso ir até o Senhor. E Jesus, de forma muito carinhosa, concede a ele a permissão de ir até lá. E depois, logo depois dessa atitude muito bonita de Pedro, ele tem uma atitude já errada, né? Enquanto ele estava olhando para Jesus, enquanto ele estava no anseio de buscar Jesus, ele estava caminhando, estava em pé, estava fixo e estava prosperando no seu caminho.
mas ao olhar para trás, ao olhar para os outros discípulos, e de repente eu creio que por um momento ele até deve ter pensado: nossa, eu estou andando sobre as águas enquanto os outros estão lá ainda. E logo devido a esse acontecimento, Pedro tem uma derrocada, ele cai. Exatamente. Mas ainda assim, Deus com seu terno amor, cede novamente, estende seu braço a ele e o salva, o resgata. E é justamente sobre Pedro que nós podemos tirar algumas lições. Foi por confiar em si mesmo que Pedro afundou. Sim. Foi por dormir demais, quando deveria estar orando, que ele deu largos passos para negar Jesus 3 vezes. Porém, foi pela transformação operada por Cristo que ele foi salvo e adentrará nas mansões celestiais. Então, se houve perdão e restauração para Pedro, com certeza há perdão e restauração para cada um de nós. E nós podemos concluir, Júnior, lendo o que se diz lá em Isaías, no capítulo 43, do verso 1 ao 3. E fala o seguinte: não temas, diz-nos o Senhor, né? Porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passastes pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel e o teu Salvador. Amém. Que nós possamos encontrar verdadeiro descanso nessa promessa. Até porque, lembre-se, se Deus não te livrar do fogo, com certeza Ele te livrará da queimadura. Então agarre-se nessa promessa e entregue-se totalmente seu coração ao nosso Pai Celestial. Amém. Santo e amado Pai, poderoso Senhor, muito obrigado, meu Pai, por mais um dia de vida. Obrigado por esses preciosos ensinamentos que o Senhor assim deixou registrado. Te rogamos, meu Pai, a descida do Espírito Santo sobre nós, amém, para que nós possamos colocar em prática tudo o que o Senhor nos ensina. Esteja nos iluminando, restaurando nossos corações, dar-nos ânimo e fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Até amanhã.